Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Hoje, 10º dia dos 31 dias com Maria, vamos iniciar então com a oração, que é para ser feita a cada dia do mês. Oração à Rainha Celestial para cada dia do mês. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho a teu regaço materno para abandonar-me como tua querida filha entre teus braços e para te pedir com meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a mais grande graça, que me admitas a viver no reino da divina vontade. Mãe Santa, tu que és a rainha deste reino, admita-me a viver nele como tua filha, para que já não esteja deserto, mas sim povoado por teus filhos. Por isso, soberana rainha, em ti confio, para que guies meus passos no reino da divina vontade, e agarrada na tua mão materna, guiarás todo o meu ser, para que viva para sempre na divina vontade. Tu serás minha mãe, e como minha mãe te confio a minha vontade, para que a troques pela vontade divina, e assim possa estar segura de não sair de seu reino. Por isso, rogo-te que me ilumines para fazer-me compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, hoje é o 10º dia. A Rainha do Céu, da Divina Vontade, a alvorada que surge, para colocar em fuga a noite da vontade humana, seu glorioso nascimento. Então, Nossa Senhora surge, é a alvorada do dia, para colocar em fuga a noite da vontade humana. Então, vamos compartilhar a tela para a gente seguir junto o PDF, tá? Aqui, ó, isso que eu tava lendo aqui, né? A Rainha do Céu, de vontade divina, amanhecer que se levanta, para pôr em fuga a noite da vontade humana, seu nascimento glorioso. Oração que a gente já fez, né? Esse aqui também, que a gente pede já no início, né? Oração do início. Então, vamos à alma da Rainha do Céu. Então, a nossa alma, né? Fazendo a oração inicial para a Rainha do Céu. Aqui estou eu, ó Santa Mamãe, perto do seu berço, para ser uma espectadora do seu nascimento portentuoso. Então, nós estamos lá. Então, imagina você lá no berço, né? Vendo Nossa Senhora nascer. Os céus surpreendem, o sol olha para você com sua luz, a terra se alegra com alegria e se sente honrada, porque é habitada por sua pequena rainha recém-nascida, e os anjos competem para cercar seu berço, para honrá-lo e estar prontos para seus sinais. Então todos eles te honram e querem celebrar o seu nascimento. Eu também me junto com todo mundo e me prosto diante do berço, no qual vejo como você sequestra sua mãe Ana e seu pai Joaquim. Quero lhe contar minha primeira palavra. Quero lhe confiar meu primeiro segredo. Quero esvaziar meu coração, seu, e lhe diga: minha mamãe, você que é a aurora, um arauto do Fiat divino na terra, por favor, ponha em voo a noite escura da vontade humana em minha alma
e no mundo inteiro, né? Ilumina, né? Ilumina com a luz do dia. Lição da Rainha do Céu, nascida do céu. Então, vamos lá. Hoje é o primeiro dia que Nossa Senhora nasceu. Vamos pôr a nossa mente, né, para esse momento. Né? Vamos imaginar mesmo Nossa Senhora pequenininha, nascida ali no berço, resplandecente de luz, né? Então vamos ler a lição. Filha do meu coração, meu nascimento foi prodigioso. Nenhum outro nascimento pode ser considerado semelhante ao meu. Eu encerrei em mim o céu, o sol da divina vontade, e também a terra da minha humanidade, uma terra abençoada e santa que continha as mais belas flores. E embora mal nascesse, eu continha o prodígio dos maiores prodígios, a divina vontade reinando em mim. Então, a primeira vez, né, que uma criatura nasce na Terra sem vontade humana. Então, que continha em mim um céu mais belo, um sol mais brilhante que a criação, da qual eu também era rainha, incluindo também um mar de graças sem fronteiras, que sempre murmurava amor ao Criador. Então, vocês estão entendendo, né, que a gente já foi falado, né, nos dias anteriores, que quando se fala em terra, mar, sol, é aquilo que é feito na alma, né? Então, assim, ela está falando um mais belo, um mais bonito do que esse que a gente vê. Então, Deus criou as coisas criadas, né? Então, as coisas criadas, elas estão para representar, né, para nós, o que Deus faz na nossa alma, né? O que Deus faz na nossa alma. Deixa eu ver aqui. Acho que parei aqui. Portanto, meu nascimento foi a verdadeira aurora que pôs em fuga a noite da vontade humana. E ao crescer, formou a aurora e chamou o dia mais esplêndido para fazer surgir o sol da palavra eterna na terra. Então vamos lá. A aurora é o comecinho da manhã, né? Vocês sabem, né? Quando o sol nasce, né? Então, por isso que ela fala que é o nascimento. Então, ela nasceu, é a mesma coisa quando a gente está vendo o sol nascer, né? O nascimento de Nossa Senhora é representado quando você, para quem já viu, né? O nascer do sol, né? Então é a mesma coisa. Então era um sol que estava iluminando a terra, estava iluminando, não, a terra sim, a vontade humana, né? O nascimento para pôr em fuga, olha, para acabar com aquela noite da vontade humana. Minha filha, venha ao meu berço e ouça sua pequena mamãe. Assim que nasci, abri os olhos para ver este mundo aqui embaixo, para ir em busca de todos os meus filhos, para fechá-los em meu coração, para dar-lhes meu amor maternal e regenerá-los, para a nova vida de amor e graça, para dar seu passo, para fazê-los entrar no reino do divino Fiat, do qual eu era possuidor. Então, para que ela nasceu? Qual que era o ofício de Nossa Senhora, né? Quando ela abriu os olhos para ir em busca de todos os meus filhos, né? Então, esse era o ofício de Nossa Senhora, né? Que ela recebeu de Deus, né? E lógico, né? Era trazer Jesus à Terra, né? Então, ela já tinha feito até o pedido, né? Eu queria agir como rainha e mãe, fechando todos em meu coração, para colocar todos em segurança e dar-lhes o grande presente do reino divino. No meu coração eu tinha um espaço para todos, porque para aqueles que possuem a vontade divina, não há larguras estreitas, mas infinitas. Lembra que a gente sempre fala na divina vontade, né, que é por todos, porque quem possui a vontade divina possui a Deus, e Deus não tem limites, né? Quem é limitado é a criatura humana, mas quem vive na divina vontade, ele não é mais limitado. Ele é ilimitado como Deus é, né? Lembra Nossa Senhora, o que Deus é por natureza, Nossa Senhora é por graça?
Então, quem possui a vontade divina também é a mesma coisa. Nós somos por graça. Nós ampliamos a nosso pensamento, né? A gente não, por isso que a gente fala assim, eu não rezo mais para a minha família, para a salvação da minha família. As nossas orações é para a salvação de todos. Como Nossa Senhora aqui, olha, todos no nosso coração. Ó, no meu coração eu tinha espaço para todos. Nós também. Nós nos ampliamos para isso. Espaço para todos, tá? Porque se a gente possui Deus, todos estão no coração de Deus, né? Deus não ama um em particular. Ele não é que ele não faz a, alguma coisa para uma pessoa em particular. Ele sempre está fazendo por todos. Quando ele veio salvar, ele não veio salvar um, ele salvou todos, né? É para todos. Então, o pensamento de Deus sempre é para todos. Por isso que a gente, na divina vontade, a gente entrega para todos. Porque Deus não está fazendo a vida minha na divina vontade, não é para mim, é para todos. O que acontece comigo não é para mim, não é para eu reparar por mim, é para me reparar por todos, é por dar glória para todos, né? Então é isso. Então, a nossa dimensão vira dimensão divina, né? Não há limites, né? Mas infinitas. Se é todos, é tudo, então não tem limites. Então eu também olhei para você, minha filha. Ninguém me escapou. E como todos comemoram meu nascimento naquele dia, comemoraram, né? Foi uma festa para mim também, principalmente para abrir meus olhos para a luz. Ó, em que abismo de escuridão é a criatura dominada pela vontade dela. É a noite real, mas a noite sem estrelas. No máximo, alguns flashes fugitivos, flashes que são facilmente seguidos pelo trovão, que retumbam na escuridão e sobrecarregam a tempestade sobre a pobre criatura. Tempestade de medo, fraquezas, perigos, quedas no mal. Meu pequeno coração foi esfaqueado para ver meus filhos sob esta horrível tempestade, na qual a noite da vontade humana os tinha varrido. Né? Então, a vontade humana dominante mesmo, é porque assim, às vezes a gente conhece pessoas que têm a vontade humana, mas de certa forma ainda está resignada à vontade divina, que a gente fala que são os servos. Então, ainda, né? Então, quando são assim, a gente ainda não vê tanta escuridão assim, né? Mas para quem realmente dá voz mesmo, que a vontade humana ela é reinante, nossa, você não consegue entender. Eu vi um rapaz, eu já até citei, assim, que era uma vontade humana demoníaca reinante, né? E ele falando aquilo, enchendo a boca para falar que aquilo era tão bom. Mas as coisas que ele falava para mim, que eu escutava, era assim, coisas com coisas. Eu não entendia nada do que ele estava falando. Nada, completamente nada. E as duas pessoas que estavam entrevistando ele, porque isso eu vi no YouTube, né? Achava aquilo maravilhoso que ele estava falando. E ele falava nada com nada. Não tinha nada de construtivo, assim, de luz, né? Como a gente fala, como sempre tem luz, né? Porque quando a pessoa ainda, igual eu falei, ainda é servo, né? Tá ainda naquela, tá na santidade ali humana, mesmo servo, a gente enxerga muito orvalho benéfico da luz divina, entendeu? Então não é assim aquela escuridão, né? Mas a pessoa que ela tá totalmente com uma vontade humana reinante, é só, eu falo assim, eu tô assim, lembrando do que eu fui ver, né? Que a Aline tinha colocado lá no grupo, olha isso, né? E a gente foi ver.
E aquele moço eu falava, mas não estou entendendo nada, coisa com coisa, nada sem fundamento, nada, sabe, gente? É trevas, 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 trevas que você não consegue nem entender, sabe? Você não entende nada, é exatamente isso, você não entende nada. Então eu tô lembrando disso, né? Então a gente prestar atenção, né? Quando você está recebendo muita luz, né? A gente está sempre recebendo muita luz, e depois a hora que você se deparar, né, com uma vontade humana assim reinante mesmo, você não vai entender nada, né? Você vai falar assim, meu Deus, que é isso? Não entendo nada, né? Mas essa pessoa tem que estar no nosso coração, olha, porque Nossa Senhora e nós também, né? Nós não estamos nascendo para vontade divina. Então, todos cabem em nosso coração, né? Todos cabem. Agora vamos ver aqui. Ah, querida filha, ouça-me, nunca faça a sua vontade. Dá-me a palavra que agradará a sua pequena mamãe. Dá-me a palavra, né? Não vou fazer mais a minha vontade humana, não quero, só quero a divina. Pontos de meditação. Vamos lá. O amanhecer que você quer. O que mais desejamos aparecer na nossa alma um novo amanhecer, novo magnífico e que possa trazer à alma uma nova luz, nunca vista, esplêndida e surpreendente, a luz da vontade divina. É necessário abrir-se a este novo amanhecer, tomando a firme resolução de colocar a vontade humana sob nossos pés e abrir a porta para a luz do divino, divino sol brilhando na divina Maria. Somos mais fracos todos os dias e incapazes de ver, pacifistas, não por escolha e medo da dor, inimigos de nós mesmos, trancados na casa, esperando que o mundo mude para fora, mas sem intervir. Né? Então aqui teve uma vez que a gente viu a explicação, né? Quando a gente faz os 31 dias com Maria, antes a gente está dentro de uma casa. E aqui, quando a gente faz os 31 dias com Maria, a gente começa a ver, né? É a mesma coisa, a gente está abrindo a porta dessa casa, portas, janelas, e a gente vai lá na porta, começar a ver a luz do dia, né? A gente está meio trancado lá na vontade humana, né? Nessa casa. Mas aí, aqui, ó, é, trancados na casa, esperando que o mundo mude para fora, mas sem intervir. Então, era o que falou essa casa aqui, eu lembrei disso. Então, aqui a gente está abrindo as portas da casa para sair dessa casa. E esse nascer de Nossa Senhora, né? É como se você estivesse saindo dessa casa e olhando o sol, começando a ver o sol nascer, né? Esse nascer. Então, é isso, assim, que veio na mente, né? Porque a divina vontade, ela é sempre luz, né? Então, ela é sempre luz, nunca é noite. Não é a solução exata. Nesse ritmo nunca iremos mudar, nunca nos levantaremos, se não dermos um passo em direção ao paraíso. Né? Esse passo aqui é a gente que tem que dar, que é o quê? Abrir as portas e as janelas e dar o passo de ir até a porta. Né? Esse passo. E cada dia na divina vontade é um passo, né? É um passo. Né? Tem lá as etapas, né? Teve uma explicação até das etapas, né? Que a primeira é essa de abrir essa porta, né? Quando a gente nasce para a divina vontade. Quando a gente faz os 31 dias com Maria e dá a nossa vontade, então a gente abriu as portas para ela, a gente começa a ver o sol nascer, aí depois a gente já caminha, né? O segundo passo era você caminhando lá fora, já, né? Esse era o segundo passo. O terceiro passo era você voando, né, em direção. E o quarto passo era você se fundindo a esse sol, né? Você entrar, né, ser unido, né, ser essa fusão, né, com a luz divina. Aí você já era totalmente sol, como Nossa Senhora é o sol, né? Então é esses passos. Então, nos 31 dias com Maria é abrir
a porta dessa casa e sair lá fora. Sabe assim, você abre as portas, as janelas e você quer ir em direção à porta, sair dessa casa, né? Você abre as portas, você começa a ver o sol. Aí, quando você começa a, a estudar, né, a divina vontade para aprender, né, fazer o caminho, né, seguir esse caminho da divina vontade, é você saindo da casa e começando a caminhar, né? Chega um momento que você está até num topo de uma montanha. Aí depois disso, o terceiro passo é você seguir voo. Você começa a voar em direção ao sol, né? Você já nem olha mais para baixo, você só olha para cima. E o quarto passo é essa fusão, né? Fusão total com a divina vontade, né? Onde que Jesus até explica assim, quando você faz a fusão, ele não sabe nem mais quem é ele, nem quem mais é você, e você nem sabe mais quem é você, porque vocês são um só, né? A gente é um só com ele, né? Por isso que Nossa Senhora, ela já estava totalmente aqui, ela estava nascendo como um sol. Então ela já estava totalmente na fusão com a divina vontade, né? Então é isso que eu entendo aqui. Não acho que coragem seja um valor do passado, que o desejo de mudar pareça um crime, que essa indiferença é apenas um jeito mais educado para continuar tudo como eles deram a você, né? Então esses passos é a gente que tem que dar, né? Não pode continuar a gente ignorar isso, né? Porque a gente sempre tem que dar passos, né? Isso que eu falei, a gente tem que estar sempre caminhando para a luz do sol. Lembra, se você só abrir a porta e não sair para fora, você fica só contemplando de longe um pouco de luz, entendeu? Então, na divina vontade é sempre um passo, sempre um passo. Lembra? A gente sempre reza um gole da divina vontade. Por quê que é um gole? Porque é sempre um passo. Você está sempre indo para frente, né? Se você ficar parado, não vai dar certo, né? Isso é para mudança, né? Na divina na vontade é, é mudança, mas é movimento, né? Então é movimento constante, não é ficar parado e achar que tá bom já, né? Se você achar que tá bom já, você vai ficar parado. Estamos contemplando a aurora que nasce no nascimento terreno da Divina Maria. O sol da divina vontade, o divino Fiat surge na terra, ansioso desde então para nos comunicar. É um novo amanhecer, nunca visto antes e nunca mais visto. Alba anunciando o advento do sol. Jesus Cristo, nosso Senhor. Fez ao homem porque a divina vontade fundida nela na encarnação, ela percebeu através dela a redenção da humanidade. Esta alvorada é agora sobre quem está fazendo esta meditação com amor. Então, esse nascer do sol, né? Lembra, ó, abriu as portas, você deu esse passo, é, é a alvorada, é o nascer desse sol para nós, né? Isso que eu acabei de falar, é abrir a porta e a gente enxergar o nascer desse sol, né? Então, é para quem essa alvorada, esse nascer de sol, é para quem está fazendo os 31 dias com Maria com amor. Com amor. O que que é com amor? Né? Se você está prestando atenção em tudo que Nossa Senhora está fazendo, está se abrindo para isso, né? O que que é amor? Né? É só a gente pensar. Se você não está aberto para isso, né? Não está levando a sério, não está querendo, não está com essa ânsia de aprender, não está com essa vontade de querer dar a sua vontade, né? Se só está lendo por ler, você não está amando. Mas mesmo que a gente não saiba, porque eu lembro da primeira vez que eu fiz, eu não sabia de nada. Era a primeira vez que eu estava vendo essas palavras, então realmente às vezes eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou dar a minha vontade, né? A vontade era de dar, né? A gente tem que pôr na intenção. Mas a minha atenção estava, né? Então o nosso amor, nosso coração, nossa intenção tem que estar, mesmo que a gente não entenda tudo ainda, não vai entender tudo agora. Não vai, tem que, igual eu falei, tem que ir dando os passos na divina vontade, tem que abrir
a porta, vê essa luz que está se iniciando e dando os passos em direção a essa luz do sol. Aí, conforme você vai compreendendo, né, mais você vai entendendo, né, tudo isso aqui que Nossa Senhora está falando. Como nosso Senhor disse a Luísa, somente entrando em contato com o mundo divino da vontade divina e aprendendo um primeiro conhecimento, disto significa que Deus quer fazer este dom para a criatura. Então, primeiro passo, né? Deus quer, mas só vai entender se você der o passo, né? Para entender este dom que Deus quer dar. E Ele nos chama fortemente. E é para todos, tá? Então, aqui Jesus não está falando assim, nossa, é só para mim. Particular para você, mas é para todos. É isso que Ele fez. Isso que Ele quer. É para todos. Aí vai depender. O que que depende do particular da pessoa? O fiat. É o sim. É só isso. O que é individual, na verdade, de cada um é o seu fiat. Mas o dom é, ele quer para todos. E ele nos chama fortemente. Antes deste presente, você deve necessariamente escolher que amanhecer você quer. Se esse novo amanhecer radiante divino, então vamos lá, qual amanhecer? Lembra que eu falei, acabei de falar? Que o que ele quer para todos, mas o que é individual é isso aqui, é a nossa escolha. Se você quer esse novo amanhecer radiante divino ou o amanhecer habitual de sempre, né? Ou você quer permanecer do jeito que está. Mais fraco a cada dia, incapaz de ver com medo da dor, fechado em si mesmo e inimigos de si mesmo. Porque eles são escravos da própria vontade, sempre esperando mudar algo fora para ser mais feliz. Então é o mundo que tem que mudar, não eu, né? Então aqui é esse passo, a gente pode falar que tudo está errado lá fora, mas eu também não quero mudar, né? Então é isso, né? Então é isso que eu tô falando. Ah, se o mundo mudar, se a política mudar, sei lá o que mudasse, acabar não sei o que, aí eu vou ser feliz. Não, né? Esse mudar é em nós mesmos. Menos triste, menos amedrontado, menos fraco, etc. Quantas pessoas pensam que serão realmente felizes só para dar alguns exemplos? Se o cônjuge se tornar melhor, né? Tô com problema lá com o esposo. Ah, o dia que ele parar, eu vou ser feliz. A criança mais educada. O padre mais sutil. É o outro que tem que mudar, né? Nunca sou eu, né? Olha. Ele que está me causando isso, ele, todo mundo, menos irritante. Aqui ele deu vários exemplos, irmão, sogra, mundo ó, político. Então, é isso mesmo que eu estava falando, né? Não a solução exata a este ritmo, não mudaremos nunca. Né? Se a gente esperar que as coisas mudem ao nosso redor, não vão mudar nunca. Nunca vai ser melhor. Você sempre vai ser infeliz. Agora, se você Agora é que você mudar, mas a mudança que está sendo chamada para você não é mais aquela mudança de servidão, porque antes tinha a mudança, mas a gente não tinha o dom, não estava para nós o dom, mas agora tá. Então é ou muito mais ainda, né? Muito mais é sem comparação, né? É esse novo amanhecer radiante e divino, é essa mudança agora. Mas é aquilo que eu falei. Né? Essa mudança é a escolha sua. Isso é para todos. Deus está chamando todos para esse amanhecer. Mas essa mudança só vai acontecer se você escolher. A escolha é sua. Né? Isso é individual. Né? A mudança está para todos, mas a escolha é sua, é individual. A vida não muda se o que está fora de nós muda, mas sim se o que está dentro de nós muda.
É o interior do homem que é caído, entendeu? Jesus falou no livro do céu que o interior do homem estava tão caído que ele ficou 30 anos de vida escondida, só reparando. Reparando, era três coisas que Jesus fazia. Dava glória a Deus, reparava e santificava o homem. Tá? Então, eram essas três coisas que ele fazia. Ele fez toda a vida, né? Até na vida pública, quando ele estava lá. Mas a vida escondida dele, que é esses 30 anos, né? Era puramente para reparar o interior do homem, glorificar a Deus e santificar esse interior do homem. Precisava muito, muito. Então, o exterior do homem não é a natureza do homem que estava desfigurada, né? É o interior do homem, né? Então, por isso que se você ficar esperando o exterior mudar, nunca vai acontecer nada. É o interior que precisa mudar. E só muda se você quiser, né? Isso que eu falei já. Outra possível tentação, sempre na forma de fechamento, existe. Ah, isso aqui é importante. Outra possível tentação, a forma de fechamento, a gente se fechar. É o da indiferença diante de tal dom do céu, ou preferindo levar adiante tudo como se nada fosse, repetindo a frase nefasta: sempre foi feito assim, sempre foi assim. Quais são essas coisas estranhas e incompreensíveis? A chave de mudança real, da mudança de curso de uma vida medíocre, com a aurora dourada da vontade divina, está à mão. Mas é um amanhecer novo e não publicado, onde tudo começa apenas se você quer. Né? Tá até escrito em letras garrafais, né? Ó. Um amanhecer novo e publicado. Só começa se você quer de verdade. Não é só falar eu quero, né? Então, se você só fala eu quero e não dá passo nenhum, não vai adiantar nada. Você está sendo, sabe o quê? Indiferente a esse tal dom do céu. Sem o passo, sem você dar os seus passos em direção, é só indiferença. E onde não precisa esperar que os outros hesitem. Qualquer um que empreenda este caminho com alegria e determinação experimentará benefícios imediatos. Em termos de degustação de paz, alegria, autocontrole, abandono, caridade, uma percepção real de felicidade como nunca antes aconteceu. Né? Então, assim, quem realmente vai se empreender e dar os passos com alegria e determinação, né? O que é determinação? Colocar em prática, né? Empreender é ação, né? O que é um empreendedor hoje no mundo humano? É aquela pessoa que é ação, né? Não é uma pessoa parada. Né? O empreendedor é o contrário, né? Significa para a gente que é aquela pessoa que está sempre coisas novas, né? Ele é visionário, né? O empreendedor hoje está em alta, né? Vamos dizer assim. Ele é super visionário, ele caminha para frente, né? Ele é aquela pessoa que vai para frente, por isso que ele é empreendedor. Ele tem visões de caminhos para frente. E o empreendedor, estou falando assim no mundo humano, ele não se abate com crises econômicas, ele não olha muito crises, né? Ele sempre tem inovações, né? Esse é o empreendedor. Estou falando no mundo econômico aí do mundo, né? Mas a palavra aí a gente tem que levar para o divino. Então é pensar dessa forma, é seguir o caminho, né? Com alegria, com esperanças, né? Com determinação, né? Então, quem se empreender na divina vontade, assim, né? Sempre caminhando, caminhando, ele vai começar já a experimentar degustações de paz, alegria, de confiança, autocontrole, ele vai vendo já mudanças, né?
Que é aquilo que eu falei, é um passinho de cada vez. Às vezes você vai falar, eu sei que aqui fala assim, muito assim, a vontade humana dá medo, dá incertezas, né? O que eu falei ontem, ela dá. E aí você tá na divina vontade, aí você sente alguma coisa assim, você fala, meu Deus, não tô na divina vontade? Não, não é isso. Se você dá o passo, continuar o caminho, você vai ver que aquilo é só Jesus usando, né, essas coisas, as fraquezas da vontade humana para trocar pela divina, para você entender o divino, né? Então, loguinho você já muda os pensamentos, né? É só para te trazer mais vida divina, na verdade, né? Então, vai te trazendo e cada vez mais você vai ficando com paz, com confiança, com alegria, eh, ligando mais os pensamentos, né, ao divino, a Deus, teus diálogos, o entendimento, né, de como reconhecer é Deus, né, porque ele fala que o homem ele se desligou do divino, né, então a gente começa a dar esses passos para fazer essas ligações divinas, né, então tem as questões, mas é para ser resolvidas divinamente, né. O fim da vontade humana. Esta aurora põe em fuga a noite da vontade humana. Meu nascimento foi a verdadeira aurora que pôs em fuga a noite da vontade humana, que é a única causa de toda a nossa ruína. Não há possibilidade da nossa noite resistir ao aparecimento desta nova vida, se a acolhermos. Sempre tem a condição, né? Ó, se, né? Então, não há possibilidade da noite continuar na nossa vida se, olha o se, a gente se despertar para essa nova vida, né? Se a gente começar a olhar, nosso olhar ficar na direção do sol, né? Lembra que eu falei dos 4 passos? Então, você abre a porta, você começa a olhar o sol. E aí você caminha sempre em direção ao sol, que é os passos, né? Eu falei esse empreender, né? Então, você está sempre olhando o sol, então você vai seguindo, vai seguindo. Então, por isso que não à noite, não tem como, o seu olhar só está para a luz. Todo inferno pode ser facilmente liberado, mas o pequeno e rosado pé deste bebê o massacra. A mácula o destrói, o mantém imóvel, bom e incapaz de causar danos. Nada mas a nossa vontade pode evitar esse renascimento. Foi dito imediatamente após a expulsão de nossos primeiros pais do Éden. Ipsa, é uma palavra aqui, não sei se é latim, né? Captatum. Então vamos ver aqui. Ela esmagará a sua cabeça. É isso que vai, é, que significa essa palavra aqui. Se você realmente reinar em nós, Cristo reinará. E a serpente permanecerá esmagada para sempre sob o seu pé, muito bonito e abençoado, e não poderá prejudicar ninguém que entre no seu mundo e se coloque sob o sol da divina vontade, que ela é e tem. O diabo não pode encontrar portas de entrada em uma alma que é verdadeiramente e firmemente resolvida para dar morte total a cada mínimo ato de vontade própria, como você sempre fez e como deseja de seus verdadeiros devotos, né? Então, quem vive à luz da vontade divina, o diabo não tem poder sobre essa criatura, porque é, é luz e o mal, ele não gosta da luz, ele gosta do escuro. Então, se essa pessoa, o que que Jesus fala? Né? A pessoa que, a alma que está na divina vontade, ela caminha na luz. Então, ela é sempre luz, ela é sempre verdade, ela é todo o oposto do que é o mal, entendeu? Então, o diabo tem um trecho do livro do céu que fala isso, fala assim que para o diabo é pior do que estar no inferno, a luz. Até o dia que eu meditei esse trecho, eu lembrei assim do vampiro, né? O vampiro ele só sai à noite.
Quando é a luz do sol, queima ele. Ele tem que fugir, não é? Então, foi isso assim que passou na minha cabeça, né? Porque Jesus falava isso no trecho, queima tanto ele que ele tem que fugir, é pior do que o inferno para ele. Então, é por isso que essa pessoa, ele não tem poder sobre essa pessoa. Ele não consegue chegar perto, porque essa pessoa, ela está vivendo vida divina, é a vida de Deus. E o que que o diabo escolheu? Qual foi a escolha? Separação total de Deus. Então, é separação total da luz. E essa pessoa, a alma da vontade divina que vive na vontade divina é outro Jesus, é outro sol, né? É um sol, é um pequeno sol unido ao grande sol que é Jesus. Então não tem como, mesmo ela já caminhando nos primeiros passos, porque ela já está olhando em direção à luz. Né? Então, se ela caminha, isso que está falando aqui, se, por que que sempre é uma condição que está aqui? Porque depende da pessoa. Deus já dispôs tudo, já está querendo dar o dom, já colocou todo o sol à nossa disposição, está tudo lá, está esperando. Mas a decisão é da criatura, porque Deus já decidiu, já foi decidido, né? Desde quando ele trouxe, desde sempre Deus já decidiu, né? Porque Nossa Senhora estava no projeto da nossa salvação, então já era decidido o que ele queria, né? Que a criatura vivesse na divina vontade. Então, essa decisão é só que teve que acontecer todo o tempo do projeto, né? De Deus, desse tempo, mas por causa de nós mesmos, por nós sermos criaturas e não entendermos, né? Então, por isso que levou todo esse tempo, né? Mas agora, né? O diabo não tem mais poder, não tem, ele não vai mais, né? Ele é queimado, né? Se Deus permitir alguma coisa, vai ser só para humilhar ele, entendeu? Não para você cair. Se acontecer alguma coisa, porque assim, no começo lá do livro do céu que a Luísa estava passando, né? Que precisava consumir nela a santidade humana, é, tinha tentações do demônio, mas era sempre para queimá-lo, né? Nunca e para dar mais glória para Deus, entendeu? Então, se acontecer alguma coisa, só vai ser nesse aspecto. Mas não percebo isso no tempo que eu tô, não. Não percebo tentações, não. Tá lá no começo, alguma coisa, mas não penso, nem no começo, eu acho, sinceramente. Quando a gente tem que confiar nas palavras. Então, se Deus está falando, né, se aquilo, nos 31 dias com Maria está falando que não tem, e no livro do céu a gente lê que não tem, então a gente já confia que não é. Né? Então, se você está passando por alguma coisa, você tem que entender, tentar entender com Jesus qual é o processo que você está passando. Né? E não é tentação do diabo, é a tua vontade humana te tentando, entendeu? Que ela sim, ela pode ficar te tentando, mas o diabo não. A noite sem estrelas da vontade humana. Quem se fecha para o dom, permanece na noite sem estrelas do domínio da sua própria vontade, onde além do escuro, experimenta o lampejo de relâmpagos escuros seguido por um trovão aterrador e cai, como num vício, no vórtice do medo. Esses flashes simbolizam algum momento positivo, algum bom ato ou virtude, alguns dias felizes. Pequenos flashes que não mudam para a situação de trevas substanciais da verdade. Eles são frequentemente seguidos por trovões assustadores, infortúnios da vida, caídos em pecados graves, períodos de vida mais ou menos longos ou mornos, que também cancelam a lembrança agradável daquela pequena luz iluminada pelo relâmpago. Mergulhar de novo na perturbação, incerteza, insegurança e medo, na maré de fraquezas e misérias descontroladas que tornam a vida, a nossa e a dos que nos rodeiam, muito amarga e provocar inumeráveis pecados, imperfeições e negligência.
no amontoado de perigos contínuos, tolices e mais tolices cometidas sob engano satânico sem perceber, mesmo com boas intenções, pequenas coisas e maldade de qualquer espécie, egoísmo dominante ou continuamente ressurgente como uma fênix árabe, né? A inconstância, né? E no risco de sérias e às vezes terríveis cair no mal. Quem é tão tolo de querer ficar na noite quando pode surgir um novo amanhecer? Então, estou falando que é tolice, né? Você permanecer nessa escuridão de incertezas, medos, inconstâncias, né? Da vontade humana. Esta nova aurora, através de Luísa, o bom Jesus deu à humanidade tesouros esquecidos e entendido por poucos. Neles, a Maria Divina em pessoa quer ajudar a lançar luz, porque nada no homem que acolhe o dom é mais humano. Porque nada no homem que acolhe o dom é mais humano, mas todo divino, né? Quem é isso que o homem não é mais humano, ele é divino, né? Há um caminho seguro para a santidade e o caminho da vontade divina. Então, qual que é o caminho seguro? Né? O caminho sem inconstâncias. É o caminho da vontade divina. Aqueles que caminham sobre ele podem ter certeza de receber por si mesmos e dar à humanidade abundante graça. Então, ele recebe, mas também se doa, né? À humanidade a graça. A dor de Maria pela nossa dolorosa situação. O coração da Divina Maria foi imediatamente tomado por imensa compaixão pelas criaturas que se encontram sob a terrível tempestade da noite da vontade humana. E é levado até agora se o coração de alguns de seus amados filhos, que já estão todos fechados em seu coração. Imaculada e dolorosa, eles preferem a escuridão à luz por algumas das razões descritas acima. Que ninguém queira continuar a fazer a Madonna chorar em pessoa, tomada de aflição e da compaixão por vidas tão pobres, miseráveis e mesquinhas, que poderiam ser semelhantes às dos reis em seu próprio palácio. O humano vai paralisar o bem que não é feito, enraizado no mal, mesmo quando não se quer realizá-lo. Rompe todas as formas de amor verdadeiro, transformando-o em egoísmo puro, tanto de Deus, procurando e invoca somente se e quando ele precisa, seja do vizinho, seja subordinado ou explorado pelos próprios interesses e prazeres. Estamos a fazer essas meditações em maio, após o centenário das aparições de Fátima. Então, aqui, que terminam com a promessa do triunfo final do Imaculado Coração sobre todos os males que a antiga serpente teria desencadeado no mundo. Então, existe os 3 segredos de Fátima e às vezes as pessoas ficam focadas, né, nas coisas lá. Ah, é, sobre porque nesses 3 segredos contém castigos, né? Mas a mensagem principal de Fátima, às vezes, é a mais esquecida às vezes. Que o que que é? O triunfo do coração de Maria. Então, é o anúncio, na verdade, o que que ela está anunciando? O reino da divina vontade. Né? Então, essa é a principal mensagem de Fátima. Não é os 3 segredos, né? A principal mensagem já está na Terra, né? Então, o que é? É o triunfo, onde uma alma se abre para viver o que ela mesma sempre viveu. Por que que é triunfante? Porque é o reino de Deus sobre a Terra. Então, é o triunfo. Né? Por que que ele fala, ah, a serpente será esmagada, pouco tempo lhe resta. Lhe resta para aqueles que já acolheram o dom e estão dando passos na divina vontade, o tempo do diabo na vida dessa pessoa já acabou, já não tem mais poder, né? Então já acabou. Ele já não tem mais essa alma, ele não tem como
nem tentar mais essa alma, entendeu? Então já está acontecendo o triunfo. Então o reino já está acontecendo, né, sobre a terra, né, nessa alma, né? Quem recebe o dom da vontade divina inaugura em si o triunfo deste coração. Olha lá, acabei de falar, né? Não tinha nem lido ainda. E certamente contribui e acelera o triunfo do Imaculado Coração de Maria na igreja e no mundo. Né? Então, a gente está dando paz, mas em nós já está acontecendo o triunfo. Né? Mas está se abrindo para um triunfo na igreja e no mundo. Né? Porque quanto mais pessoas acolhem, mais, mais o triunfo está sendo propagado na terra. Né? Então, mais orvalho benéfico, mais graças, né? Então, quanto mais uma alma acolhe, mais orvalho benéfico, né? Mais luzes é trazida para o mundo. É por isso que quem vive na divina vontade ama a todos, porque ele ama os interesses de Deus. E os interesses de Deus é que todos vivam no reino da divina vontade, né? É o dom para todos. E aí essa alma está sendo outro Jesus, reparando, glorificando e amando a todos na divina vontade. Que alvorada você quer? Os mestres do Espírito ensinam que toda meditação verdadeira, bem feita, depois da oração preparatória, leitura e meditação, resulta em diálogo com Deus e com Nossa Senhora. Então, o que é uma meditação bem feita? Depois que a gente lê, vê aqui alguma coisa, a gente converse. Tem que ter um diálogo com Deus, com Nossa Senhora, com Jesus, depende do Espírito Santo ali, né? Nos inspira. Porque tem hora que a gente pergunta para Nossa Senhora, tem hora que a gente pergunta para Deus, tem hora que a gente pergunta para Jesus, tem hora que a gente pergunta para o Espírito Santo, né? Então, é, geralmente assim, nossa, eu não entendi bem. Nossa Senhora, o que eu tenho que fazer aqui? Nos 31 a senhora falou isso, tem essa palavra. Então, essa é uma meditação bem feita, verdadeira, com amor, que está prestando atenção. Agora, se você não lembra de nada, não é uma meditação bem feita. Possivelmente ardente e afetuosa, e termina com um propósito ou resolução a ser observado fielmente. Ó, sempre termina com propósito ou resolução observado. O que quer dizer? Aí você entende, fala assim: ah, então é isso que o senhor quer, que o senhor quer. Ah, entendi. Porque daí você começa a conversar com Deus e com Nossa Senhora, daí vem uma luz no teu coração do que você tem que mudar, né? Do que você tem que. Ontem eu não dei um exemplo no 9, que eu te entendi. Jesus fala: ah, vocês têm que falar, vocês têm que falar, tem que ser obrantes falantes. E na inocência eu fui o seu obrante falante, mas depois Jesus veio com outra luz. Eu sei que ele deixa porque a gente precisa dar o passo, né? Igual ele falou, dê o passo, seja lá, né? Ali ele vê a nossa intenção, né? Mas depois, conforme ele vai explicando, e agora eu já entendi, né? Então, como eu falo assim, mas Senhor, eu dei o passo. Eu saí daquele dia, dessa reunião, nossa, mas eu conversei a noite inteira com Jesus, entendeu? Eu falei, o senhor falou para dar o passo, eu li isso e fui falando, conversando, conversando, conversando. Falei, mas pai, não deu assim, né? Eu não entendi, né? Assim, direito e tal, e conversando, conversando muito. Depois eu entendi, né? Por quê? Porque daí ele vem explicar, né? Através, aquele dia mesmo já veio luzes, né? Tem que ter mais paciência, mais escutar, observar o ambiente, prestar atenção no teu interior também, né? Que eu vou te impulsionar. Depois veio explicações, mas por causa de uma conversa muito bem feita, uma meditação muito bem feita com Deus. Então, aí vem propósito, vem resolução, né? Vem a resolução, né? Então ele já entendi agora, né? Venha uma mudança, né? Essa meditação deve terminar dizendo a Madonna, com toda a sinceridade, de que
Alguém é capaz que, se quiser a nova aurora que ela criou na Terra, deixar de lado essa passagem fundamental seria o mesmo que escolher, ainda que implicitamente, o amanhecer habitual, né? Então, se você não tem interesse de tentar entender o que está sendo falado, é sinal que você não quer mudanças, né? Você já fez uma outra escolha, onde nada muda. Tudo se passa como antes e você permanece aprisionado na cinza de uma vida medíocre, miserável e mesquinha. Aí entra muito isso que a gente sempre vê, pessoas que a gente vai falar, nossa, mas ela reza tanto e nada muda. Vocês estão entendendo? Como que dá para perceber quando é uma pessoa que não quer mudanças? Nada muda na casa dela. Nada muda no ambiente onde ela vive. Aí dá a impressão que Deus é impotente. Né? Você fala, meu Deus, mas essa mulher reza tanto. Essa pessoa, mulher, sei lá quem que for, que às vezes a gente conhece, você fala, mas reza tanto e nada muda, né? Às vezes não muda o marido, porque às vezes você tá vendo aí que tá escrito aí, né? Não, a gente não pode esperar a mudança do marido. Às vezes você pode até ver, mas é difícil não mudar, tá? Eu tô falando por experiência própria. É, que não muda, pode ser que meu marido não mude, mas eu tenho que mudar, né? Se eu dou os passos em direção ao divino, o meu interior tem que mudar. Tem que haver uma mudança, né? Mesmo que, porque às vezes as pessoas que estão à nossa volta não mudam, porque elas têm o livre-arbítrio delas, né? Mas eu tenho que mudar se eu estou em direção ao divino, se eu estou em direção à luz. Não tem como eu estar em direção à luz e ninguém não ter uma mudança, não ter um interior mudado, não, entendeu? Então, se eu permaneço na mesma, é sinal que eu não mudei, né? Que eu não abri as portas para esse novo amanhecer, né? Então vamos continuar aqui. É a oração da alma, né? Sempre para Nossa Senhora. Prestar bastante atenção nessas orações, né? Mãe Sagrada, sinto tremer ao sentir a noite ruim da minha vontade. Por isso estou aqui, perto do seu berço. Estou aqui para pedir-lhe graça, para que, para o seu prodigioso nascimento, deixe-me renascer na vontade divina. Eu sempre quero ficar perto de você, celeste bambina, unir minhas orações e minhas lágrimas às suas, implorar por mim e por todo o reino da vontade divina na terra, né? Então eu estou unindo as minhas lágrimas e as minhas orações quando eu imploro para minha alma, né, viver, mas por todo o reino, né, o principal por todo. Então estou unindo, né? É o meu sim pessoal que é para todos, né? É um sim que eu dou na decisão, que é né, igual eu falei, é a única coisa assim que é o Fiat, que seria algo individual, vamos dizer assim. É o sim individual, é um sim individual para se doar para todos, né? É isso, é, é o que é o nosso individual, mas esse individual para ser como Deus. Como que é Deus, Nossa Senhora? Doação para todos, né? Então, é isso, essa é a tua escolha, né? Essa é uma escolha, você quer ser para todos, né? Fazer parte desse todo, né? Daí você faz parte e você foi criado para isso, ser parte do todo, né? Então, por isso que é felicidade infinita também, porque nós somos criados para isso, né? Então, quando você diz esse sim para todos, você não está indo contra o que você é, você não está negando aquilo que você é,
não é violento para você. É o contrário. Você está indo na direção daquilo que realmente você é. Você realmente está encontrando aquilo que você foi criado para ser, entendeu? Então, por isso que não é tristeza ser para todos. Não é, não vai ser. Vai ser tristeza se você quiser continuar sendo individual, né? Você agora tem gente que está na ignorância, não sabe, né, da divina vontade, não pegou os 31 dias com Maria ainda, não chegou até ele esse momento. Mas para quem está vendo, quem está refazendo ou quem está fazendo pela primeira vez, chegou, né? Então chegou essa luz, né? Esse amanhecer, né? Então chegou. Então é isso que eu quero terminar. Então, né? Vamos começar pela folha diária. Hoje, para me homenagear, você virá 3 vezes para me visitar no meu berço. Vamos lá, vamos pôr a nossa mente imaginando uma criancinha. Às vezes, quem tem em casa um bebezinho, né, que está no bercinho, pode até colocar essa imagem, né, na sua mente, colocar ali a Nossa Senhora nesse berço, dizendo-me todas as vezes: Garotinha celestial, deixe-me renascer junto contigo na vida da vontade divina. Ai, que belezinha. Você chegar nesse, quem tem uma criancinha para olhar assim, quem não tem, a gente imagina do mesmo jeito, né? Imagina um bebezinho bem bonitinho ali. E faz esse pedido, né? Garotinha celestial, deixe-me renascer junto contigo na vida da vontade divina. Então vamos para a jaculatória. Minha mamãe, deixe a aurora da divina vontade surgir em minha alma. Minha mamãe, deixe a aurora, aqui, minha mamãe, deixe a aurora da divina vontade surgir em minha alma. Minha mamãe, deixe a aurora da divina vontade surgir em minha alma. Então, estaremos sempre reunidos na vontade divina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Até amanhã para o 11º dia.